Pega na mão do teu irmão. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Deixa a tua glória descer neste lugar. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir, e com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir, e com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. 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 Aleluia. Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 19. Êxodo, capítulo 12, versículo 19. Hoje celebra-se a Páscoa, né? E nós vamos falar um pouco sobre Páscoa, né? Porque às vezes nós participamos da Páscoa e nós não entendemos. O nosso adversário, tudo que Deus fez, ele colocou alguma coisa parecida para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso alvo daquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós olhamos para a Páscoa dos dias de hoje,
Quando você pergunta para uma criança o que é Páscoa, a primeira coisa que vem na cabeça dela é um coelho e um ovo de Páscoa, né? Um ovo de chocolate. É a primeira coisa que acontece. Então, às vezes, nós, como pais também, não disponibilizamos de tempo pessoal para ensinar aos nossos filhos o que é Páscoa. O que significa isso? Para que serve? Qual a finalidade da Páscoa? Se nós conversarmos entre nós também, alguns em si também não vão saber o que é a Páscoa na sua essência. Nós vamos entender ela apenas pelo modo de vista, vamos dizer assim, superficial. Então, nessa noite nós queremos que você entenda que para nós comemorarmos Páscoa no dia de hoje, até o dia de hoje os judeus ainda comemoram a Páscoa da forma que ele foi instituída. Mas então vamos ler o texto. Êxodo 12, versículo 19. Diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que tiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Fecha os seus olhos. Senhor, nessa noite nós te adoramos. Nós te glorificamos porque até aqui tu tens sido fiel nas tuas promessas, na tua palavra. Tu és aquele, meu Deus, que tens levantado ao nosso favor para fazer maravilhas acontecer, para fazer, meu Deus, sinais e prodígios. Papai, nessa noite em que, papai, em todos os cantos se comemora a Páscoa, Senhor, para nós temos maior ainda alegria, porque nós não comemoramos apenas uma passagem, mas nós comemoramos, meu Deus, uma libertação que ela é plena e constante no Senhor. Então eu te peço nesta hora, no poder do sangue, na autoridade da tua palavra, que nós possamos, meu Deus, entender que a tua palavra é aquele que livra, que liberta, que faz milagres acontecer. Não existe milagre, papai, sem a tua palavra. Não existe, meu Deus, resposta sem a palavra. Não existe, meu Deus, edificação sem a palavra. Não existe restauração sem a palavra. Não existe amor sem a palavra. Não existe portas abertas sem a tua palavra. Mundo gastando Arábia. Então que nessa noite, Deus, nós possamos nos debruçar na tua palavra e entender, Senhor, que ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então sê conosco e nos abençoa em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Toma tua assento, por favor. Aleluia, né? O que é Páscoa? Eu gosto da Páscoa porque a gente come muito chocolate, né? Aí segunda-feira a gente começa o nosso regime de novo, né? Não é assim, né? Mas sempre é bom comer pelo menos 2 potes de chocolate para fazer bem para a nossa saúde. Mas a Bíblia fala que quando Deus fez uma promessa para Abraão, lá no monte, quando ele levou Isaac para o sacrifício, Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo assim: Abraão, é o seguinte, a tua descendência vai ficar 400 anos cativo. Durante 400 anos eu vou permitir que o povo ele seja escravizado. Mas ao término dos 400 anos eu vou tirar eles desta terra com uma mão forte. E ele falou assim: olha, mas ai daquela nação que escravizar o meu povo, ai daquela nação que fazer o meu povo perecer, sofrer. E a promessa que Deus fez é que ele demoraria 430 anos para libertar um povo do cativeiro.
A Bíblia diz que quando José, ele é levado para o Egito e ele conhece os seus pais e faz-se conhecer a seus irmãos, a Bíblia diz assim então que ele convida Jacó com seus irmãos para morar na terra do Egito. E a Bíblia diz assim que quando eles chegaram na terra do Egito, eles eram aproximadamente 72 pessoas. E uma coisa interessante é que eles ficaram 430 anos cativos. Do dia em que Jacó, com a tua família, pisou na terra do Egito, eles ficaram 430 anos debaixo da servidão. Mas os primeiros 100 anos do cativeiro, ou melhor, os primeiros 200 anos do cativeiro, foram anos de bênção. Foram anos em que eles viveram o melhor, comeram o melhor da terra, eram paparicados pelos egípcios, eles eram bem vistos no meio do povo. Mas depois dos 200 anos, a Bíblia fala que quando morre Faraó, quando morrem os amigos de José, que conheciam a história, subiu ao trono um Faraó impiedoso, um Faraó implacável. Um faraó que ele começou a observar que o povo de Deus na terra do Egito, ele começou a crescer demais. Eles começaram a se multiplicar acima da média. Para você ter uma ideia, alguns historiadores dizem que quando o povo sai do Egito, aproximadamente 600 homens saem do Egito. 600 mil homens é contado quando saem do Egito. E quando a Bíblia fala 600 mil homens, está falando de homens formados, homens adultos. E ele não conta nessa conta homens, mulheres, crianças, velhos. Ele não conta nessa conta. Então alguns dizem que poderiam ter aproximadamente 2 milhões de pessoas na terra do Egito vivendo como cativeiro. E uma coisa interessante é que eles sempre levaram consigo, passar de geração para geração, aquilo que Deus havia prometido. Jacó, quando entra na terra do Egito, no leito de morte, ele reúne os seus filhos e fala assim: olha, quando nós saímos dessa terra, quando vocês se levantarem para ir para a terra da promessa, leve os meus ossos. Eu não quero que os meus ossos fiquem aqui, eu quero que vocês levem a minha ossada para a terra da promessa. A questão que eu olho para isso, eu olho para mim e para você, porque nós perdemos o foco muito fácil da promessa. Nós perdemos o alvo da promessa. Nós esquecemos o que Deus nos prometeu. Deus prometeu para a geração futura uma terra que manava leite e mel. Mas Ele não falou que seria fácil. Ele não falou que seria uma terra dada de graça. Ele não falou que a terra que Ele prometeu, que Ele daria para aqueles filhos que fossem fiéis, leais a Ele, que seria mamão com açúcar. Não foi isso que Ele disse. Ele alerta a Abraão no monte, lá na região de Moriá, falou assim: olha, eles vão ser escravos, eles vão ser cativos, eles vão ser oprimidos naquela terra. Olha só, qual que foi a promessa que Deus te fez? O que foi que Deus prometeu para você? Deus falou que você ia cantar, que você ia pregar, que você ia viajar, que você seria um grande homem de Deus. Olha, essa é a promessa, querido. Mas para você chegar lá tem um preço a ser pago. Você vai ser cativo, as pessoas vão te desafiar, as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão fazer você desistir do alvo. As pessoas vão falar para você: olha, você está indo na direção errada, porque a direção que você está caminhando é uma terra deserta, é uma terra que não propicia que você consiga viver. É igual a história do profeta velho. Deus pega um profeta novo, levanta ele, manda ele passar pela terra de Israel, pregando e profetizando: olha, Deus vai destruir, Deus vai matar, Deus vai levar Israel cativo, Deus vai fazer e vai acontecer. E Deus alertou aquele profeta novo, falou assim: olha, você não durma, não coma e não bebe em nenhuma cidade. Não entre na casa de ninguém para comer, não entre na casa de ninguém para beber. Você vai passar a tua jornada em jejum. Foi Deus que falou para o profeta novo. Mas a Bíblia diz que um profeta velho chega para aquele homem e usa da mesma astúcia que a serpente no deserto. Qual foi? Ele consegue convencer aquele profeta de que Deus tinha falado com ele.
E qual que é a palavra que o profeta velho usa? Olha, meu querido, eu estava orando na minha casa e um anjo falou comigo. Um anjo veio e falou comigo que você pode dormir como na minha casa e você pode comer. Quando eu e você começamos a perder a direção que Deus nos chamou, nós começamos a andar por fábula, nós começamos a andar por sonhos, nós começamos a andar por coisas imateriais, coisas irreais. Ele não parou para pensar, pastor Jesué, que foi Deus que falou com ele. Ele não parou para imaginar que o próprio Deus o havia alertado. Agora chega alguém para ele e fala assim: olha, um anjo enviado da parte de Deus. Quem é maior, o anjo ou Deus? É assim que nós somos. Quando as coisas começam a apertar, nós nos esquecemos para onde nós deveremos caminhar. Nós afastamos, às vezes, das pessoas que podem nos dar, digamos assim, um alicerce, nos dar uma direção, nos posicionar. Nós nos afastamos, porque nós achamos que a coisa está difícil demais. Mas lembre-se de uma coisa: a terra que você vai conquistar tem gigante. A terra que você vai conquistar tem cidades fortificadas, e as pessoas lá são melhor que você. Elas são muito mais treinadas, elas têm armas melhores que a sua, têm conhecimento melhor do que o teu, tem mais experiência que você. Mas uma coisa é que quem te prometeu foi Deus. Se eu chegar para você e falar assim: olha aqui, Adalberto, Deus falou comigo e Ele vai fechar a tua empresa, viu, Adalberto? Você não vai prosperar, você vai ficar na lona. O que você acha que o Adalberto deveria fazer? Concordar com a minha palavra, ou se colocar de pé e falar assim: não, Deus me fez uma promessa, e a promessa que Ele me fez, Ele falou que eu ia passar por pedregais, Ele falou que eu ia passar no meio de pessoas ruins, Ele falou que eu ia passar por dificuldades, Ele falou que eu ia ser afrontado, Ele falou que ia ter dias que eu não ia ter como pagar meus funcionários, mas a promessa é dEle, e eu vou chegar lá porque Ele me prometeu. Deus não é Deus de confusão, querido. Deus não vai falar, por exemplo, pro Juliano, falar assim: Juliano, eu estou te dando uma empresa hoje, e amanhã ele vai falar assim: olha, a empresa que Deus te deu não é mais sua, é do fulano. Deus não é de confusão. Papai está falando assim: ó, tem duas pessoas aqui que está cocheando entre dois pensamentos, e Deus manda dizer para essas duas pessoas: lembra-te da promessa que Ele te fez no momento em que você estava dentro do poço e as pessoas tentavam entulhar com você lá dentro. Lembra-te do que Ele te prometeu. A Bíblia fala que quando essas pessoas na terra do Egito, se você voltar a sua Bíblia no capítulo 3 de Êxodo, você vê que eles haviam se esquecido do que Deus havia prometido. E a Bíblia fala então que eles se lembraram do que Deus lhes prometeu. E a Bíblia diz que quando eles se lembram, eles levantam um clamor coletivo. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e oculta, a qual não sabes. Em outro ponto, Paulo escrevendo diz assim: se alguém te anunciar um outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema, ou seja esse considerado maldito.
O evangelho, querido, é para salvação e remissão de pecado. O evangelho é para te mostrar uma direção a seguir. O evangelho é para te mostrar que ainda há uma esperança para os aflitos e necessitados. Aí quando eles se lembram da promessa, Deus providencia um homem chamado Moisés. Você consegue entender isso? Quando eles se lembraram, então Deus teve que levantar, Ele teve que gerar um homem para libertar eles do cativeiro. Às vezes nós estamos clamando na direção errada. Nós estamos olhando para um ponto que não foi Deus que marcou. Nós estamos enxergando algo que não é Deus que está nos mostrando. A Bíblia fala que quando houve a separação entre Abraão e seu sobrinho, a Bíblia fala assim que ele olhou para as campinas de Sodoma. Ló levanta a cabeça e vê as campinas verdes, bonitas, produtivas. Crente, se você está procurando facilidade, você vai ter problema. Se você está procurando facilidades, tanto na tua vida pessoal às vezes, como na tua vida espiritual, você vai ter problemas. Porque a terra que Ló enxerga, atrás dela já havia uma condenação da parte de Deus. Quando Abraão vira para o deserto e ele olha aquela terra desértica, sem nada nela, Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, agora tu está no caminho, meu filho. Essa é a terra da promessa. Com quem que você está fazendo aliança? Com quem que você está andando? Quem está te aconselhando? Quem é que está plantando com você? Pastor, eu fiz uma plantação bonita, mas na hora de colher, só alguns pés de milho cresceram. Mas com quem que você fez a plantação? O que Deus te prometeu, querido, é para você. Não anda por conselhos alheios. É por isso que Salmo 1 ele retrata muito bem isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Às vezes nós queremos tomar decisão e nós vamos orar e pedimos para Deus usar alguém para falar conosco. Existe decisão que você tem que tomar, que se for usado um profeta para falar contigo, vai te mostrar o caminho errado. Existem decisões que só Deus pode falar, que Ele não vai usar ninguém para falar contigo. Ah, pastor, mas é que não, Deus, quando Ele quer falar algo muito sério, algo que vai mudar a tua trajetória, vai mudar a direção do caminho, só Ele para falar contigo. Ninguém fala. Primeiro Deus te revela, fala com você, aí Ele levanta alguém para confirmar aquilo que Ele já te revelou. Se você fizer o contrário, você vai entrar num grande turbilhão espiritual. E é por isso que quando você chega nesse capítulo, no capítulo 12, acontece tantas desgraças no Egito. Acontece 9 questões terríveis, mas a 10ª, até hoje nós lembramos.
Na 10ª praga, Deus começa a preparar o povo. É por isso, querido, que não é fácil ser crente. É por isso que às vezes eu fico olhando para os irmãos, olha, eu vejo pessoas sonhando, eu quero ser missionário, né? E a maioria dos missionários quer ir para a Europa, quer ir para a América Central, nem a América Central não quer ir, né? Quer ir para a América do Norte e por aí vai. As pessoas falam assim, pastor, eu quero ser pastor. Mas não sabe o peso que é ser um pastor. Pastor, Deus me chamou para pastorear um grande povo, um grande rebanho e tal, mas espera aí, você está apto, você já está pronto para isso? A Bíblia fala que quando aquele povo vai sair do Egito, eles não saem do Egito de qualquer jeito. Depois de 9 pragas executadas, Deus prepara, começa a falar com Moisés, fala assim, Moisés, prepara este povo e manda eles se santificar durante 7 dias. Olha aqui, Moisés, diga a todos eles para tirar o fermento de dentro de casa. Fermento na Bíblia é considerado pecado, transgressão, aquilo que desvia você do conhecimento. É por isso que a Bíblia fala que o fermento estragado, ele leveda toda a massa, ele estraga a massa. E ele dá uma ordem dizendo assim, olha, vocês não vão comer pão com fermento. Tira o fermento dentro da tua casa. E se prepara, porque daqui 7 dias vou fazer eu uma grande proeza no meio de vós. E ele vai mostrando para Moisés como tem que ser feito o ritual. A Páscoa nada mais e nada menos é do que passagem, ou seja, a noite em que o povo de Israel foi livre da escravidão do Egito. E os elementos que estão utilizados no dia de Páscoa é pão asmo, o cordeiro e folhas amargas. E a carne, ela não pode ser cozida, ela tem que ser assada. E ela não pode sobrar de um dia para o outro, tem que ser tudo comida no mesmo dia. Páscoa também significa comunhão com o seu irmão. Moisés, Deus fala para Moisés, fala assim, Moisés, vocês vão pegar um cordeiro, escolhe cordeiro sadio. Não vai lá na manada pegar um cordeiro doente, não, pega um cordeiro sadio, um cordeiro novo, um cordeiro bonito, e fala para cada família sacrificar o seu. Mas se a família for pequena, convida uma outra para comerem junto. Como é que você está com Deus nessa noite? Como é que está a sua passagem com Deus? Nós pregamos libertação. O nosso Cristo, ele se tornou o nosso Cordeiro Pascual. Ele se tornou maldito por nós. Ele foi servido pelas nossas transgressões. Ele se tornou um símbolo para nós da nossa passagem, ou seja, da nossa libertação do pecado. O nosso Cristo, ele se fez maldito por mim e por você. E a Bíblia fala que quando ele é levantado no madeiro, ele olha para os homens da terra e diz assim, Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele não olhou para a minha condição, ele não olhou para a tua condição. Ele apenas pediu, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ele então é levantado, e antes da morte ele praticamente dá uma bênção a todo mundo, e ele dá um grito no céu e diz assim, Pai meu, oh meu Pai, por que que o Senhor me desamparou? Elohim, Elohim, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Até Jesus na cruz se sentiu só. Até Jesus na cruz se sentiu solitário. Até Jesus na cruz queria um abraço, e ele não poderia ter o abraço de ninguém.
Olha para o irmão que está do teu lado. Às vezes ele quer um abraço seu. E você está preocupado consigo mesmo. Já parou para pensar isso? Às vezes nós somos tão individualistas em nós mesmos que nós não paramos para ver o que o nosso irmão está precisando. É por isso que nessa noite o Senhor está chamando eu e você para uma Páscoa diferente. Uma Páscoa da intimidade. Uma celebração em que a nossa vida ela tem que mudar. Pode parecer até estranho o que eu vou te falar, mas é impossível eu, na minha sã consciência, admitir que um homem de Deus, uma mulher de Deus, fica sendo afrontado pelo diabo. Eu não posso admitir que eu, como pastor que oro, busco ao Senhor, o diabo vem bater na minha porta para me defamar, eu não posso admitir isso. Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor me chamou para ser livre. Ele falou assim, que conhecereis a verdade ela haveria de me libertar. Eu sou livre das garras do pecado. E se eu sou livre das garras do pecado, o diabo, ele não tem mais autoridade dentro da minha vida e na minha casa, porque a minha casa é regida pelo poder de Deus. Então a tua casa nessa noite, irmão, pastor, estou numa prova violenta, então alguma coisa está errado, alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa está faltando, porque na casa de um homem de Deus tem que haver prosperidade. E eu não estou falando de riqueza. Jesus, quando chega em Jerusalém, ele pega seus discípulos e fala assim: querido, entra na cidade, você vai encontrar um homem assim, vai estar fazendo isso, e diga para ele que o mestre quer cear na casa dele. Fala para ele preparar a sala lá, porque eu vou lá comer. O meu Jesus, ele sempre tem o bom e o melhor para nós. Ele sempre tem algo de bom para a tua vida. E os discípulos chegam na cidade e ele fala assim: olha, o mestre veio para comer, para celebrar a Páscoa, e é para você fazer os preparativos. E aquele homem então desce à sua casa, prepara o salão, prepara a sala, prepara os mantimentos, porque Jesus ia participar de algo único. E ele vai entrando em Jerusalém de uma forma diferente dessa vez. Ele não entrou fazendo milagres. Jesus não entrou em Jerusalém gritando, pregando. Ele não entrou em Jerusalém dizendo: olha, eu sou o Salvador. Não, ele entrou em Jerusalém sentado numa jumenta. E as pessoas então fizeram um caminho de palmas para ele. E as pessoas então começaram a adorá-lo, a exaltá-lo. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é tu que vem em nome do Senhor. Eles começaram a adorar a este Jesus. E Jesus passa pelas ruas em silêncio e vai para aquela casa celebrar o seu último jantar. Na sexta-feira, fechou-se para entrar o sábado, ele celebra a Páscoa. E ele convida então seus discípulos a irem ao Getsemane. E ele fala assim: subamos, porque de hoje não passa. E a Bíblia fala que quando eles vão ao Getsemane e Jesus vai orar, eles deitam e dormem, porque não tinham compreensão do que haveria de acontecer. Ele volta e eles estão dormindo. Então ele convida 3 amigos mais chegados para se afastar para orar de novo. E quando ele volta para a sua segunda etapa da oração, a Bíblia diz que ele começa a se transpirar de sangue. O seu suor é transformado em sangue.
E quando ele se levanta de novo e vai ter com seus amigos, ele vai ver os amigos que ele chamou para estar com ele no momento de agonia. Ele chega lá e seus amigos estão dormindo. E a Bíblia diz que ele acorda os seus amigos e diz assim: levantem, acordem, porque aquele que se entregou para o outro lado, se debandeou para o outro lado, se aproxima. Quando eles acordam assustados, ele se vê cercado de uma multidão de soldados. Isaías diz que ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. E como um cordeiro ele não abriu a sua boca. Ele foi transpassado pelos meus e pelos teus pecados. Ele foi humilhado, ele foi alvejado, mas ele não murmurou. Eu não sei se você já viu como se mata um cordeiro, uma ovelha. Não sei se você já viu isso. Eu vi só uma vez e nunca mais quis ver. Eles pegam o cordeiro por volta das 6 horas da tarde, 5 horas, amarra de pendurado na fazenda, é assim que faz, amarra num pé de pau e deixa ele lá pelo menos 3 horas de cabeça para baixo. Chega na hora do sacrifício, a pessoa que vai matar coloca a mão na sua jugular, no seu pescoço. No caso, o católico, ele benze. E ele pega a faca, com um corte só, ele dá um tai no pescoço do carneiro. O que eu me espantei é que ele não se mexe. Ele não se debate. Ele fica parado. E o seu sangue começa a escorrer. E eu olhei para o olho daquele animal e eu vi como se uma lágrima escorresse do olho dele. Eu fiquei imaginando, hoje o Pai começa a imaginar o que foi que Jesus suportou pelo meu pecado. O que ele suportou para me dar o direito de ser livre, o direito de não ser mais condenado, o direito de poder fazer a obra dele, que ele me determinou ser feita. Qual foi o preço que ele pagou? Se um animal que tem, digamos assim, dor, sente dor, não se mexeu, o que ele sofreu por amar eu e amar você, por confiar um ministério na tua mão, por confiar um cajado na tua mão, para te dar uma lira de louvor. E no último instante ele fala assim: olha, Pai, Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que eu não estou te vendo? Por que eu não consigo te ver? E você é um sacerdote de Deus. Deus te levantou para sacerdote. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Deus te comissionou para ser grande nessa terra. O que você está fazendo? O que você fez hoje durante o dia? Como é que você se preparou para vir para a Santa Ceia? O que você fez? Você veio nessa noite comer um pedaço de pão, porque a Bíblia diz que se você não participar, você não vai ter parte com ele? Mas o que adianta se você está na prática do pecado? Participar da Santa Ceia e continuar na prática do pecado é condenação do mesmo jeito. Paulo diz assim, ó: sede santo, como é santo o vosso Pai que estás nos céus. No livro de Apocalipse ele fala assim, ó: se você é santo, santifique-se mais ainda. Se você é sujo, suje-se mais ainda. E ele vai ao extremo e diz assim, olha, ele diz para a igreja de Laodiceia: vocês não são nem crente e nem descrente, estão em cima do muro, vocês estão mornos, então não serve, então eu vou vomitar você da minha boca.
o Cordeiro que foi levado no madeiro, para nos dar direito de ser livre, Ele espera que pelo menos eu e você sejamos sinceros com Ele. Sejamos honestos com Ele. Sejamos pelo menos puros com Ele. Ah, pastor, já estou no pecado mesmo e não sei o que, eu vou orar e Deus vai me perdoar. Você já assinou a tua sentença de morte espiritual. Porque você falou que você já está em pecado. E você vai orar e Deus vai te perdoar. Olha a tua palavra. A tua oração tinha que ser diferente. Senhor, cometi erros que eu não podia suportar, mas a partir de hoje eu não vou cometê-los mais. Não vou participar mais desse prato. Não vou mais fazer isso, Senhor. Meu Deus, ajuda-me a ser santo como Tu és santo. E não dizer eu vou pedir perdão e está tudo acabado. O Senhor Jesus nessa noite quer convidar eu e você a participar do Cordeiro Santo. Não adianta eu estar ministrando, orando, falando em ministério, em línguas, se eu estiver irado, se eu estiver revoltado, se eu estiver com o meu coração indignado com Saulo, né? Do que vai adiantar? Participar da ceia para quê? Do que vai adiantar eu participar da ceia, se quando eu sair de casa, eu e minha esposa, nós discutimos porque estamos vindo para a igreja, e nós ainda nem sequer se abraçamos? Do que adianta? É por isso que a Bíblia fala que a Santa Ceia é só para aqueles que são batizados. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A ceia não é para qualquer um. Se você que está nos visitando nessa noite não é batizado, não é crente ainda, esse é o efeito da Santa Ceia para nós. Ao ponto de falar assim: olha, se você comer da ceia em pecado, você come para a tua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E quando você come do pão, e você participa deste pão, em pecado, em desobediência, em rebeldia, você está pisando no sangue de Jesus. Você está falando assim: olha, aquele que morreu lá na cruz não vale nada. Ele não tem nenhum apreço, porque eu estou errado, estou participando, sei que é errado, e eu participo assim mesmo. Você não tem parte com Deus. Vigia, Jesus. Deus te chamou nessa noite para uma celebração, para você ser diferente, para as pessoas terem prazer de estar com você, das pessoas terem prazer de ir na tua casa e ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra que vai fazer algo transformar a vida dela, e não para dar mau testemunho. Santa Ceia, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão. Paulo está nos dando uma orientação, ele está nos ensinando: olha, querido, olhe para você, olha o que você está fazendo, olha a tua iniquidade, olha o tamanho daquilo que você está falando, olha as tuas atitudes, observa o que você está fazendo, antes de você pegar no pão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não está falando que eu tenho que orar, ele não está falando, pastor Gomes, que eu tenho que ir para o monte, ele não está falando que eu tenho que fazer 3 dias de jejum. Não, ele está falando assim: examine-se, pois, você mesmo, examine a tua consciência, examine o que você está fazendo. E ele dá uma advertência dizendo assim: olha, é por vocês não observarem, é por vocês não fazerem o que eu estou mandando, que há no meio de vós muitos fracos e doentes.
Ele não está falando isso para o ímpio, o descrente. Ele está falando para nós. Você vai no hospital, o que tem de crente internado é algo assustador. Aí você começa a perguntar: mas Senhor, eles deveriam estar aqui para fazer milagre, mas eles estão numa cama. Aí você para e começa a observar: se o meu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor nessa noite, Ele não precisa de lupa para enxergar as nossas transgressões. Ele não precisa de testemunha para dizer que você não tem parte com Ele. Ele sabe quem você é. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, a parte final do versículo, partindo para o 8, ele diz assim: olha, eu conheço as suas obras. Eu sei quem você é. Ou seja, eu te conheço. Não adianta estar na igreja com olhar de santidade, porque eu sei quem você é. E eu sei o que você anda fazendo. Essa é a pior parte, porque Ele sabe o que você está fazendo. O que eu faço então, pastor? A Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é eu que vou fazer o milagre. Não é eu que vou fazer uma grande obra. Não, é Ele. Não sou eu que vou ir lá na tua casa mudar a tua história. Não, é Ele. Mas nessa noite Ele está te chamando para uma realidade que às vezes você se esqueceu. Ele falou: santifiquem 7 dias, e aquele que porventura desobedecer o que eu estou mandando, risca o nome dele do meio do meu povo. Era só comer um pedaço de pão com fermento, não tinha mais parte. É por isso que o Senhor nos ama demais. É por isso que Ele está tentando ainda, e Ele está lutando por mim e por você. Eu creio assim que Deus fala assim: olha aqui, ô Nazareno, é o seguinte, está vendo aquele povo lá? Está terrível. Vamos descer já, vamos acabar com tudo, salvar alguns que dá para trazer, e o resto a gente toca fogo. Aí Jesus fala assim: não, meu pai, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, o fulano lá vai voltar. Olha, aquela família lá que está passando por crise, eles vão dar lugar e eu vou entrar lá dentro e eu vou mudar a história. Ainda não é tempo. Aí quando Deus se coloca de pé, Ele levanta as mãos assim e fala assim: pai, foi eu que fui lá e morri por eles. Eles são meus, eles me pertencem. Foi por eles que eu fui, foi por eles que eu me sacrifiquei, foi por eles. A Bíblia diz que Ele está intercedendo por mim e por você. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você, crente. Volta a praticar as boas obras. Volta a praticar as boas obras, e você vai ver a grandeza de Deus se manifestando na tua vida. É o teu adversário que está te afrontando. É o teu adversário que está dizendo coisas no teu ouvido. Porque se você sair da direção, se você sair do foco, ele vai te jogar de novo dentro de um buraco, e você não vai conseguir sair de novo. Não volte a praticar as velhas obras. Não volte a praticar coisas que você venha a se arrepender. Hoje o Senhor está te chamando para ser livre. Livre. E como é que eu faço isso, pastor? É simples. Pergunta para o irmão que está do teu lado: o que você precisa mudar?
Pronto. Já está resolvido. Pastor, não tem para quem eu perguntar, então pergunta para você mesmo. Que será que eu preciso mudar? Pronto, está aí a resposta. O Senhor Jesus não quer nós sentados aqui igual estátua. Ele quer ver nós produzindo os frutos. E Ele vai nos levantar para uma grande obra nessa terra. É por isso que eu falo para os irmãos, eu não negocio o que Deus nos deu. Eu não abro concessão. Nós estamos vindo de um período de março aí que só Jesus. Todo exército tem perdas. Vamos ter mais algumas, mas nós vamos continuar avançando. O Senhor nessa noite está contando com valentes. O Senhor está te chamando para uma grande obra nesta noite. Mas para fazer parte desta grande obra que Deus te chamou, você tem que ter coragem. Você tem que lutar contra o pecado. Você tem que lutar contra a iniquidade. E você tem que falar assim, olha, eu vou participar da ceia, porque as minhas mãos estão limpas. As minhas mãos não têm marcas. Eu vou participar da ceia porque a minha consciência não me acusa do que eu fiz. Eu vou tocar no corpo de Cristo, porque eu tenho a certeza que se há algum mal em mim, o Senhor me restaurará. Ele me dará saúde. O Senhor não te chamou para ficar olhando para as paredes. Ele te chamou para levantar paredes. Se coloca de pé no nome de Jesus. O Senhor nessa noite, Ele quer te dar uma oportunidade. De você mudar a tua trajetória de vida. O Senhor nessa noite quer te dar uma oportunidade de você reverter tudo aquilo que foi dito a teu respeito. Uma vez alguém falou para mim assim, pastor, essa igreja não vai a lugar nenhum. Se continuar do jeito que está indo, você pode esquecer que não vai ficar ninguém. Essa obra não é minha, querida, é do Senhor. Dentro de 3 meses você vai ver o que Deus vai fazer dentro deste lugar. Anote aí na tua agenda. O Senhor nos fez uma promessa e nós não vamos tirar o alvo dela. Pega a tua espada, tira da bainha. Uma certa vez o pastor Bosco, ele trouxe uma ministração e eu nunca mais esqueci aquela palavra que ele deu. Ele falou assim, que se você estiver lutando com alguém, você foi convocado para uma guerra, para uma batalha, e você voltar dessa batalha com a tua espada limpa, é porque você não usou ela contra os teus adversários. E alguém morreu porque você não usou a espada que o Senhor te deu.
Ele falou assim que quando um homem ele volta de uma batalha espiritual, representando com a espada cheia de sangue, é porque ele pelejou muito, lutou muito, voltou ferido, voltou machucado, voltou com estafa, mas ele combateu um bom combate. Agora aquele que foi para a batalha e não voltou sequer com um machucado, é porque ele se escondeu na hora que o seu amigo mais precisava dele. Sabe que o teu amigo não caiu porque você se omitiu? Em vez de você lutar ombro a ombro com ele, você deixou ele ir para frente de batalha sozinho. A Bíblia diz que Pedro arranca da tua espada e defende Jesus. Eu não sei aonde foi os 10, mas Pedro estava lá. O Senhor nessa noite quer que você olhe para você. Nós estamos entrando numa nova atmosfera espiritual nesse ano de 2012. Você vai contemplar coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida, se você quiser. Eu falei para Deus que nesses próximos 3 meses nós vamos estipular um culto no domingo às 5 horas da tarde. Nós vamos ter um culto das 5 às 6, das 5 às 6 e meia, e o outro das 7 às 8 e meia, 9 horas. Porque nós não vamos comportar a quantidade de pessoas que estará vindo aqui. Foi o que Deus nos prometeu. Então nessa noite eu quero te convidar você a participar da ceia do Senhor. Mas antes disso, coloca a mão sobre o teu coração. Nós vamos fazer algo diferente antes de nós participar. Eu quero que você reúne com a tua família aqui na igreja. Pega a tua família aí, abraça a tua família. Os obreiros, pode descansar um pouquinho com a bandeja, crente, né? Pega a tua família, reúne aí. Pastor, eu não tenho, minha família não está aqui. Abraça o teu amigo, alguém que você confia, alguém que é seu amigo. Pastor, eu posso confiar neste meu amigo. Então abraça seu amigo aí. A Bíblia diz que na noite em que o povo saiu do Egito, o Senhor priorizou a família. E Ele falou assim: olha, o estrangeiro que quiser participar, ele vai ter que se circuncidar. Ou seja, nos dias de hoje, para participar da ceia tem que se batizar, tem que fazer parte dessa grande família. Então nessa noite nós vamos orar como família. Você vai orar pela tua família. Você vai clamar pela tua família. E você vai falar para o Senhor que assim como o Senhor libertou aquele povo da escravidão, da servidão, que Ele vinha fazer a mesma coisa com a sua família. Ele vinha abrir porta onde não tem porta. Ele vinha mudar comportamento, vinha mudar atitudes, que Ele vinha mudar até mesmo caráter de pessoas, para que você possa cantar um hino de vitória. Senhor, nessa noite como família, não somente como igreja, mas como família, Senhor, nós nos colocamos na Sua presença nesta hora, e no poder que é no sangue de Jesus, na autoridade do Teu nome, meu Deus. Olhe por cada família reunida aqui neste lugar. Só o Senhor sabe as lutas, só o Senhor sabe, meu Deus, as dificuldades, só o Senhor sabe, meu Deus, os problemas internos, só o Senhor sabe o que está acontecendo, meu Deus, dentro desta casa. Então nesta noite, meu Pai,
em nome de Jesus Cristo. Venha quebrando, meu Pai, toda a divisão, venha arrancando toda a tristeza, venha arrancando agora, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira, meu Deus, este coração triste, este coração que se decepcionou, esse coração frustrado, este coração, meu Pai, que muitas vezes recebeu uma palavra e esta palavra está magoando, está virando um câncer, uma ferida. Então nesta hora, meu Deus, comece a mudar famílias aqui. Começa a restaurar famílias aqui neste lugar. Começa nesta hora, meu Deus. Começa nesta noite, meu Pai, a mudar aquilo que nós já estamos nos vendo, Senhor, como tempo perdido, como período, papai, que não conquistaríamos. Mas agora, Pai, muda a nossa história. Como Jacó falou para seus filhos: quando vocês saírem desta terra de servidão, levante os meus ossos, pega tudo que é meu e leva para a terra da promessa, me leva para o lugar que o Senhor prometeu, terra que manda leite e mel. Então nesta noite, papai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome de Jesus, papai, entra com a tua provisão. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa-nos desta noite, meu Deus, porque Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Aquilo que é improvável para o homem, papai, aquilo que não há possibilidade humana, para o Senhor é possível. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera milagres ao nosso favor. É o que nós te pedimos e é o que nós clamamos, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Então agora vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Toma teu assento, por favor. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei
quando for ter convosco. Amém. Amém. Nessa noite nós convidamos a igreja a cear conosco. Pastor, quem pode cear? Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como teu Salvador, fez a sua confissão de fé, desceu as águas batismais e estejam em comunhão com Deus. Se você estiver na prática do pecado, se você estiver desviado da igreja, se você cometeu algum erro diante do Senhor esta semana, e você não pediu perdão e não se arrependeu, como pastor desta igreja, eu te aconselho você a não participar, para que você não venha comer para a tua própria condenação. Se por tua causa essa semana você feriu o coração de alguém, e esse alguém está muito magoado, e você não se reconciliou com essa pessoa, como pastor desta igreja, eu te aconselho você a não participar, porque a Bíblia diz assim, que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Às vezes você matou um sonho esta semana, às vezes você matou um ministério esta semana, e a Santa Ceia é justamente para aqueles que querem ter comunhão, intimidade, que queiram gerar vida. Então nós queremos te convidar a cear. Pastor, eu tenho vontade, mas o meu dia foi ruim demais. Eu estou com meu coração triste, meu coração está pesado. Então pessoas também damos a oportunidade. Você vai pegar o pão, você vai ajoelhar e você vai orar, você vai falar com Deus. É o seu momento particular com o Senhor. É você e Ele somente. E se Ele moveu o teu coração, então você pode participar. Às vezes nós estamos com a nossa mente cauterizada do pecado, do engano, da mentira, e nós achamos que não tem nada a ver participar da ceia. Mas como sacerdote desta igreja, eu te aconselho no nome do Senhor, não coma para a tua condenação, para que amanhã você venha se arrepender. A Santa Ceia é para aqueles que estão ligados com Deus, aqueles que estão ligados no trono da graça. Todos nós pecamos, diz a Bíblia Sagrada, e destituídos estamos da glória do Senhor. Mas a cruz nos liga ao Senhor. E é por isso que Ele diz: confessa o seu pecado, para que você não venha cair em condenação. Então, em nome de Jesus, se você está pronto para participar, então nós te convidamos a cear conosco. Pai, santifica o pão nesta noite. Nós apresentamos, consagramos ao Senhor, e no nome de Jesus, Pai, que este pão, ele seja transformado, Pai, modificado, a sua estrutura, para que se torne um pedaço de carne. E quando nós estivermos participando juntos, nós possamos, Pai, lembrar que o sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão, mas que valeu a pena, no nome de Jesus. Pode servir. Quebrantado por seu amor.
pão, o vinho também, no peito uma dor. Pai, a tua igreja está reunida neste momento, Senhor, para participar, Senhor, de um memorial, o qual teu Filho Jesus Cristo nos deixou. Onde neste momento, Senhor, pedimos a tua misericórdia sobre nossas vidas, que o teu poder e a tua glória esteja sobre a vida de cada um, santo e eterno Deus de poder e glórias. Ah, Santo Deus de Israel, quando cada um, papai, participar do pão que simboliza o corpo do teu Filho amado Jesus Cristo, possa como ser um alimento vivo, tanto para o espiritual como o físico, Senhor, porque o teu poder e a tua glória está sobre, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Por isso nos colocamos diante de ti, em um só pensamento, em um só clamor, crendo no teu agir sobre as nossas vidas, crendo, papai, que tu és o Deus verdadeiro e o teu Shekinah está sobre cada um de nós. Por isso nos rendemos diante de ti, crendo a todo momento, papai, no teu rio de água viva, no fonte da vida que é teu Filho amado Jesus Cristo, que flui, Senhor, de cada um de nós, aonde possamos, papai, olhar com os olhos de Cristo, amar com o coração de Cristo, abraçar com os braços de Cristo, para que venhamos, papai, trazer para o junto do teu reino, Senhor, cada vez mais almas para ti, Senhor, porque é disso, Senhor, que estamos, cada um de nós, engajado na tua grande obra sobre esta terra, porque o Senhor delegou ao homem, Senhor, fazer a tua obra, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esta é a missão de cada um de nós, mas também que venhamos a fazer tudo aquilo o qual o Senhor tem pedido para que venhamos a fazer, e através deste pão, neste momento, papai, que estaremos participando, Senhor, o Senhor esteja conosco a todo momento em Cristo Jesus. Que a igreja levante o pão para cima em nome de Jesus Cristo e olhe para o pão. Olhe como se estivesse vendo o corpo de Cristo aqui simbolizado, crendo que será e é um alimento vivo, tanto para o seu espírito como para o seu físico. Participemos todos do corpo de Cristo. Amém. Em mim. Aleluia, aleluia. Se coloca de pé no nome de Jesus. Xanamandaga súbria. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem. A Bíblia diz que Santa Ceia é ato de comunhão e na comunhão nós esperamos um pelos outros. Nós vamos estar servindo o cálice. Você vai pegar o cálice e vai aguardar o seu irmão para nós tomarmos todos juntos nesta hora. Amém? Senhor, eis aí o cálice. Nós consagramos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, e graças a Deus. Pode ser. Ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O vinho cantou depois de ceiar, e era um louvor
vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Ele via em mim, o meu Jesus pensava em mim. Na mesa o pão, A Bíblia diz que o vinho também. para mim amar a Deus, eu tenho que amar o irmão que eu estou vendo. Porque é impossível dizer que amo a Deus, que eu não vejo, e dizer que eu não te amo. Então, como é costume nosso, você vai trocar o teu cálice com seu irmão, simbolizando que você o ama e que você também o quer bem. E você vai abençoar a vida dele nessa noite no nome do Senhor. Troca o seu cálice pelo menos com 3 pessoas nessa hora e abençoe a vida dela, porque é tempo de avivamento. Deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar. Aleluia. Amém? A Bíblia diz que semelhantemente depois de cear, O meu Jesus pensava em mim. amém? Levante seu cálice para o alto. A Bíblia diz assim que semelhantemente, depois de haver ceado, ele pegou o cálice, levantou e deu aos seus discípulos. Ele disse assim que aquele cálice representava o sangue dele que haveria de ser derramado. E ele falava assim que a Bíblia diz que o sangue de Jesus é o único que tem o poder de purificar pecados. O sangue de Jesus, ele tem o poder de deixar as nossas vestes brancas como a alva. E nessa noite, como o Senhor fez naquela noite,
em que ele se fez o Cordeiro Pascual por nós. E ele disse aos seus discípulos: participa dele todo, porque este é um novo mandamento. Participamos dele todos juntos, em nome de Jesus. Daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o Aleluia. perdão, em seu mergulhar. Amém, querido? a salvação. Amém? Naquele partir Amém? estava todo o meu ser, Aleluia. partido por mim Queridos, e nós vamos terminar o pelo culto meu já. viver. Lembrando os irmãos, terça-feira agora, Perdão, nós vamos estar lá na onde? Na onde? José Abrão, amém? Nós vamos estar descendo para lá para nós juntos estarmos adorando e exaltando o Senhor Jesus. o cantor As crianças mais velhas, até que idade? e era um Todas as crianças, para ir na sala das crianças aqui ao lado, amém? As crianças maiores, até os menorzinhos, né? As crianças um pouco maiores, né? Até uns 10 anos por aí, né? Você pode, até 12 anos a criança, né? Então você vai naquela sala aqui do lado, a porta de vidro aqui, é pra você ir pra lá. A irmã Renata avisa que sábado que vem às 3 horas da tarde, ensaio com todas as crianças, amém? E lembrando os irmãos, dia 20, 21, aleluia. Abaixa esse fundo pra mim. Dia 20, 21 e 22 deste corrente mês, aniversário de 1 ano da igreja, o Evangelho para as Nações. Amém? E nós queremos que você seja o nosso convidado nessa grande festa. Amém? Nós convidamos o pastor Júnior, ele vai estar dando uma palavra para nós, ou na sexta ou no sábado. E no domingo pela manhã, nós vamos no sábado à tarde, por volta das 3 horas, nós vamos reservar um simpósio de liderança para os obreiros, amém? Então nós queremos que você venha, participa, chega mais cedo para você pegar o seu lugar. Nós vamos estar colocando um telão aqui para o lado de fora, no posto aqui. Vai ser uma festa maravilhosa, irmãos. Faz 1 ano que o Senhor nos deu esta igreja. Não deu a mim, deu a nós todos, amém? Faz 1 ano que nós estamos reunidos. Passamos por luta, passamos por provas, passamos por dificuldades que só o Senhor poderia nos fazer suportar. Mas nós vencemos no nome de Jesus, amém? Então faz 1 ano que essa igreja está de pé. Tem 1 ano que o Senhor tem nos abençoado. Então nós vamos celebrar, nós vamos comemorar nessa data agora. E nós vamos contar a história da igreja, né? Desde o primeiro culto, lá na varanda da casa da irmã Gislaine, até o dia de hoje. Vamos lembrar dos amigos da Brasinha, né? Alguns que não estão conosco, mas que fizeram parte da nossa história. Não podemos esquecer, amém? E eu creio que vai ser uma grande festa, porque o nosso Deus, Ele é bom, justo e fiel, amém? Então levante a tua mão para o céu e oramos ao Senhor. Deus, nessa noite nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar, Senhor, porque Tu és o Deus de vitória, Tu és o Deus da bênção, Tu és o Deus, Papai, que faz milagres acontecer, Tu és o Deus, Papai, que faz o sobrenatural agir. Então eu te peço nesta hora, Pai, que esta semana seja uma semana de vitória, uma semana de crescimento, uma semana da grandeza do Senhor na vida de cada um neste lugar, Papai, que as portas sejam abertas e o Teu nome, Senhor, venha ser exaltado, o Teu nome venha ser glorificado no nosso meio. É o que nós te pedimos nesta hora, Pai, em nome de Jesus, e graças a Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nessa noite, e todo aquele que acredita e confessa o Senhor como teu Salvador diz amém. Está terminado nosso culto. Lembrando os irmãos, primeiro domingo do mês de maio, nós vamos ter batismo. Amém? Está terminado nosso culto. Dê um abraço no seu irmão e que o Senhor te abençoe.
Crente, antes de nós terminar o culto, cadê a Nani? Ela está fazendo aniversário. Ô, meu... A Nani, cadê a Nani? Vamos orar pela Nani, está fazendo aniversário amanhã. Está ficando velho. Ô, Jesus dos crentes. Amém? Só um pouquinho, querendo você sair. Olhe para cá. Enquanto as irmãs cantam, nós vamos orar pela vida da Nani, para Deus abençoar a vida dela e cada vez mais usar ela no ministério do louvor. Amém? Estenda sua mão para cá. Senhor, nessa noite nós queremos abençoar a vida da Nani, guardando a vida dela, Senhor, fazendo-a prosperar na terra dos viventes, abençoando a tua vida pessoal, a tua casa, a tua família. Meu Deus, estou vendo nesta noite, meu Deus, guardar os seus estudos, dando a ela entendimento, sabedoria, meu Deus, e que ela possa se sobressair dos demais. Então eu te peço, Pai, que a sua bênção seja sobre a vida dela. Guarda, livra, meu Deus, de todo ataque e de toda influência do mal, e que ela seja a bênção que tem sido na tua obra, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Dani! Viva! Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade. Mm-hmm.